Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Feliz, teve o que bem quis e mesmo assim ela nem me ligou. Só me fez sofrer sem querer saber que agora ela chora e vou fazer lamento. Eu posso fazer lamento. Eu lamento. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento. Tamo junto aqui no Terça Nobre, @Euri Benevento em todas as redes sociais. Também aqui no YouTube, youtube.com/Euri Benevento. E mais uma terça começando com vocês e hoje é um dia muito especial, né? Aqui no Terça Nobre, episódio de 3 anos do Terça Nobre, olha só que maravilha. Começamos aí em março de 2020, bem ali no começo da pandemia, né? Na semana que foi anunciado que as aulas iam parar, as aulas, os trabalhos, as pessoas iam ter que ficar em casa, né? E sabe o que foi curioso? Porque assim, no dia do meu aniversário, que foi dia 13 de março, eu tava, na época eu tava iniciando na faculdade de jornalismo, tinha um pouquinho menos que um mês ali de aula presencial. E na semana anterior, no dia 6, assim, já tava rolando aquela coisa, o que vai acontecer e tal. E aí no dia 13 foi o dia que estourou mesmo, que falou, não vai ter jeito, vai ter que fechar as escolas, vai ter que fechar tudo. E aí foi quando anunciou mesmo na escola, falou, gente, não vai ter mais aula, não sabemos o que vai acontecer. E aí foi quando tivemos que ficar em casa daquela maneira forçada, hashtag fique em casa. E eu já tinha, né, a ideia de fazer um programa faz muito tempo, né, que nem eu já contei aqui no Terça Nobre, mas pra galera que tá chegando hoje aqui, eu vou contar um pouquinho também, pra quem não conhece a história. Eu tinha a ideia de fazer o programa Terça Nobre, né, antes de ser o Terça Nobre, era pra ser um programa semanal na Rádio Show. Eu já tinha saído da Rádio Oficina e tal, mas ainda tinha lá contato com o pessoal e tinha a ideia de fazer o programa. E aí eu queria levar convidados, tal, um formato de um pouco de humor, com informações. E aí foi aquela coisa assim de fazer um programa diário. Só que aí também não deu certo por causa das agendas, dos horários também lá da rádio. Aí reduzimos para um dia da semana. E aí ficou a terça-feira, porque segunda é sempre aquele dia corrido. Sexta é um dia também que a pessoa já tá preocupada com o final de semana. Quarta tem futebol. E aí quinta às vezes tem futebol também. Então eu falei, mas qual o dia da semana que é um dia mais tranquilo para que eu consiga alinhar tudo isso? Terça. Aí me veio na cabeça o nome Terça Nobre, né, dos tempos que tinha um programa na Globo. Eu sempre gostei muito desse nome, falei, Terça Nobre. É lógico que a criatividade mandou um abraço, apesar de eu sempre ter inventado um monte de coisa, eu peguei um nome que já existia, né, pra quem pensa que eu inventei, não inventei, já existia, acredito que a galera já saiba disso. E aí, Terça Nobre, vamos fazer, e aí mandei as ideias pro Marcos Vinícius, que na época era o coordenador da rádio. E aí ele já gravou as vinhetas e tava tudo certo. Já falei com o convidado, o primeiro convidado do programa ia ser o André Mantovani. Eu convidei na época o Paulo Talarico para participar comigo também. Cheguei a conversar com o Vitor Zeni também pra gente tentar fazer alguma coisa junto. Falei com o Ângelo, que é um amigo nosso também, que falei, vamos participar lá também nos comentários do programa. Então assim, teve várias coisas, várias ideias. Falei também com a Jéssica Costa, que é locutora também, fez o curso comigo na época da Rádio Oficina. Então assim, falei com uma galera pra tentar movimentar o programa. E aí, tipo assim, quando era pra acontecer, mudaram-se os horários, mudaram-se as ideias, e aí a coordenação da rádio também mudou, e aí que não aconteceu. O Terça Nobre no FM não aconteceu. E as vinhetas ficaram guardadas comigo, a ideia ficou guardada comigo, e aí na pandemia, né, em março, eu resolvi gravar em casa. Falei, vou gravar, tô aqui. Eu tava lá com os equipamentos, né? Esses equipamentos que eu gravo o podcast, meu notebook, o microfone, o computador. Falei, vou gravar alguma coisa aqui. Tava em casa, moscando, falei, vou fazer. E aí coloquei na internet, tipo, sem intenção, né, de que fosse, vou fazer um podcast mensal, diário, sei lá, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Tanto que o primeiro Terça Nobre nem foi exatamente numa terça, porque eu ainda não tinha certeza se eu ia postar mesmo. E o primeiro eu postei meio que assim, sei lá, coloquei só pra, tipo, gravei, galera, dá uma olhada aí. E aí teve gente que gostou e falou, continua, ficou legal.
E aí, pra você que escuta desde o primeiro episódio, escuta agora, dá pra perceber a diferença das coisas, das ideias, né? No começo eu falava de um jeito, agora eu falo de outro, a gente vai criando laços com a galera que escuta e comenta e sugere tema. E também tem aquela coisa também que nem eu falei, né? Como eu sou locutor mesmo de formação, tenho DRT pra isso, apresentador também, isso pra mim também é um exercício, eu me mantenho na ativa, né? Que nem eu converso com os amigos, é uma coisa que, tipo, eu tô exercitando ali a profissão que eu gosto de fazer a locução, de apresentar, de operar a mesa aqui. Então, pra mim, é um movimento também, né? Guardar como portfólio, se um dia alguém perguntar, lá, esse aqui é o meu trabalho e tal. Então, essa movimentação, além de fazer pra galera ouvir, mas também é pra minha satisfação pessoal, sabe? De estar aqui falando no microfone. Me lembrando também do tempo que eu trabalhava como locutor ao vivo, lá na Rádio Santana, na Rádio Show, né? Hoje eu trabalho como operador, né? Não faço a parte da locução, mas isso pra mim é uma atividade, sabe? Me mantém fazendo aquilo que eu gosto. Então assim se construiu o Terça Nobre, né? Então a cada ano que passou foi mudando algumas ideias, cada ano que passou foi acrescentando algumas coisas legais aqui no programa. O Tio Chicória também, a galera gosta do Tio Chicória, tem gente que fala comigo com a voz do Tio Chicória, porque pegou essa coisa de conversar e de brincar no estilo Tio Chicória, puxando o R. Então, hoje a gente chega aqui no 3º ano do Terça Nobre e eu não imaginava que fosse chegar nesse número, né? Porque assim, tem bastante coisa que eu conversei, bastante temas. Inclusive eu tava vendo esses dias que eu repeti um tema que eu nem sabia disso. Eu tava fuçando nos episódios, aí eu vi que eu fiz 2 vezes o mesmo tema. Mas engraçado que são episódios diferentes, né? Que ainda somos os mesmos. E é engraçado porque eu fiz em temporadas diferentes e eu realmente, sabe, me deu esse branco na cabeça. Porque geralmente quando eu vou fazer o tema, eu falo, pô, esse tema eu nunca fiz ainda, esse tema eu já fiz, mas vou fazer um nome diferente. E aí não, eu fiz o episódio com o mesmo nome, mesmo tema, e não reparei nisso. Aí quando eu tava fuçando nos episódios, que eu falei, caramba, eu fiz o episódio e não reparei. E são temas com nomes iguais, mas na ideia do programa a conversa foi diferente. E ficou legal porque entrou pra lista de episódios e eu nem tinha percebido. E os 2 episódios têm bons números de visualização, então é muito bacana e eu agradeço, né, a todos que estão sempre acompanhando o Terça Nobre, sempre tocando ideia. É sempre muito importante essa participação da galera que tá aqui comigo, que falava comigo, por que você não faz tal coisa? Que sugeria ideias, sugeria temas, e perguntava, e mandava pergunta pro Tio Chicória, e várias coisas, né? Que nem eu falei, às vezes tem umas sugestões assim engraçadas que, tipo assim, que fala exatamente o que eu faço no programa, mas é porque não escuta, né? Que às vezes a galera só vê, tipo assim, o título do episódio, que nem o episódio de alguns dias atrás, que foi assim, que falava assim, que sempre haverá o amanhã. Aí as pessoas já vinham assim, mas como assim? Eu tenho que ver como se fosse o último, não sei o quê. Aí eu falo, tá, mas você ouviu o episódio? Eu falei sobre tal coisa no episódio. Ou então às vezes quando a pessoa, tipo assim, você já morreu de amor? Que é um dos episódios também. E as pessoas, não, mas não quer, não sei o quê. Tá, mas você ouviu o episódio, escutou, assistiu? Não, a pessoa só vai pelo título, assim como muita gente vai pelos títulos de manchetes de internet, né? Quando você pega lá uma notícia e manda num grupo de WhatsApp, ou você manda pra alguém, ou na página do Facebook, sei lá. Geralmente quando você posta, né, a notícia, ela vem com a manchete. A galera faz o debate em cima da manchete, mas você abriu a notícia. Então eu peguei essa mania de ler muito, assim, quando eu recebo essas coisas, eu quero ler a notícia inteira, porque às vezes eu faço isso, eu leio a notícia, ainda dou print, mando print da parte que eu entendi, eu falo, galera, é isso. Tem gente que tem mania de querer debater em cima da manchete. E muitas vezes essas notícias são caça-cliques, né? Então os caras colocam aquela manchete super sensacionalista. Daí quando você clica não é metade da história. Mas a galera vai só pelo que tá escrito na manchete. Então, tipo assim, você precisa também ler o que tá acontecendo. Assim como é os episódios do Terça Nobre. Assim como eu falei também, teve um episódio que veio um comentário no YouTube falando assim, poxa, você parece ser um cara legal, mas, poxa, um bagulho de 1 hora... Eu não escuto isso, eu não fico 1 hora escutando nem o meu maior ídolo do YouTube, tal. Só que assim, que nem eu falei, eu não desmereço e eu agradeço a pessoa vir falar e comentar. Só que a pessoa primeiro, ela tá vendo uma coisa fora de contexto. Não é que eu não aceite a crítica, mas assim, o cara tá vindo criticar um programa que é um podcast. O podcast é grande mesmo, não tem jeito. Lógico, existem os podcasts curtos, né, de 5 minutos, de meia hora, sei lá. Mas assim, a essência do podcast é isso, é conversa, é bate-papo também, é um programa de rádio colocado na internet, que nem eu já falei aqui. Mas assim, o cara, ele tá lendo lá, quando tá na descrição do YouTube, lá, podcast, Terça Nobre, tal. É um podcast, até a galera brinca, ironiza quando você manda uma mensagem grande
de áudio no WhatsApp, a galera, oba, um podcast, tem até a figurinha, né? O pessoal abre, nossa, mandou um podcast agora, tal. Então assim, quando você vê que é um podcast, automaticamente você tem que entender que é uma coisa que é um papo mais demorado, um papo mais longo. Tanto que até na TV a gente vê isso, que, por exemplo, tem um Fantástico lá, passa uma reportagem, e aí fala, no final da reportagem fala, se você quiser entender um pouco mais, a gente fez um podcast sobre isso, tal. Então você sabe que é um negócio que vai esticar o assunto. É natural. Então assim, aí vem a crítica, mas pô, é muito grande, mas pera, então assim, você entendeu que isso aqui é um podcast? Que realmente é um pouco diferente mesmo de vídeos que a galera faz de 3 minutos, de 5, 7 minutos, que é o imediatismo da internet. Então, assim, tem essa diferença. Tem gente que não se liga nisso e já vem criticar em cima direto, mas nem prestou atenção que é um podcast, nem escutou o programa inteiro, critica só o título. Então, assim, tem que entender tudo isso, tem que entender todo o contexto. Se você parar pra escutar o programa, ou você ler pelo menos a descrição lá do canal do YouTube, você vai entender do que eu tô falando, sobre aquele tema. E geralmente a ideia do Terça Nobre, assim, ao longo do programa eu fui percebendo isso, né, não fiz de caso pensado logo de cara, é que eu tento agir como se fosse uma redação mesmo, né, dissertativa, começo, meio e fim, e aí você tem lá o tema e você fala sobre o tema e tenta chegar numa solução final pra aquilo, tipo assim, tá, temos um problema aqui, e o que podemos fazer pra resolver esse problema? Às vezes é possível, às vezes não, e assim, eu coloco a minha vida também como exemplo das coisas que acontecem comigo, pra trazer pra galera aqui, pra trocar ideia e perguntar e falar sobre isso. Então me lembra muito esse formato de redação, que a gente fala sobre o assunto e depois a gente tenta entender o que acontece. Tipo assim, só reclamar de alguma coisa, só falar que tá ruim, adianta o quê, né? Então, tipo assim, tá ruim? Beleza, o que eu posso fazer pra melhorar? É o que eu sempre falo aqui no programa. E falar sobre os nossos problemas, falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida, falar sobre os nossos medos, falar sobre os nossos dilemas, as coisas que nos afligem, que me entristecem, isso faz bem pra mim também, que nem eu já falei. Acaba sendo assim uma conversa que eu percebo que tem coisas que se eu só ficasse pensando, não me fariam refletir como me fazem refletir quando eu falo. Então é incrível isso, né? Tipo assim, quando você percebe o que você tá falando e você se escuta. Que nem eu já falei aqui, pô, escuta o que você fala, escuta os seus pensamentos, tipo, mas quando você escuta falando mesmo, né, você verbaliza aquilo que você tá sentindo, você consegue ter uma noção diferente das coisas, você consegue ter uma visão diferente das coisas. Então, assim, o Terça Nobre pra mim tem sido um aprendizado mesmo, tem muita coisa que eu aprendi aqui, que eu me dei conta aqui. Não quer dizer que eu tenho as respostas para as coisas, não quer dizer que às vezes eu não caia em contradição, não quer dizer que às vezes eu não possa ser hipócrita, né, de falar uma coisa e fazer outra, e nenhuma das vezes foi de propósito. A gente faz as coisas sem perceber, a gente toma algumas atitudes que depois a gente fala, nossa, caramba, e até às vezes algumas pessoas me cobram isso, falam, você falou tal coisa no podcast, tá fazendo diferente agora? Então assim, pra mim é um desafio gigantesco também, e eu sempre critiquei muito isso, sabe, assim, de pessoas que falam uma coisa e fazem outra, né? Então é muito importante mesmo a gente seguir aquilo que a gente acredita, seguir aquilo que a gente fala, e o podcast pra mim tem sido assim a coisa mais real possível. Eu tenho tentado deixar o mais transparente possível, conversar as minhas opiniões, os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? Então eu acredito que tem sido assim o Terça Nobre, e eu agradeço a todos que vieram até hoje, né, o episódio de 3 anos do Terça Nobre, que é um episódio muito importante, e eu agradeço a todo mundo que tá sempre acompanhando o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, hoje a gente começou de uma maneira completamente diferente, né? Já fui falando direto do tema, nem destrinchei nada da semana passada, mas na semana passada a gente teve aí o episódio do Terça Nobre. Estamos na 4ª temporada, né, que nem eu falei, e teve várias conversas assim que eu fiz com alguns episódios, e geralmente assim, são conversas baseadas, são ideias baseadas em conversas com amigos, com pessoas, e inclusive o tema da semana passada foi isso, né, a gente tava trocando ideia assim com os amigos, e aí me veio essa ideia, falei, caramba, deixa eu falar sobre isso, falar sobre os meus próprios conselhos, será que eu consigo ouvir meus próprios conselhos e tal, e dessa questão assim de ter medo de ser hipócrita, de falar uma coisa e fazer outra e tal. E aí o episódio da semana passada foi: você consegue ouvir seus próprios conselhos? O episódio número 25 da 4ª temporada. E cai nisso, né? Essa coisa assim, que nem eu falei agora há pouco. Às vezes a gente quer criticar e palpitar na vida alheia, e não é nem por mal. Por exemplo, assim, que nem eu falei, a gente tem dentro da gente automaticamente o julgamento, né? Não é uma coisa legal, não era pra ser assim, a gente
cresce com isso, né? Quando a gente nasce, tá ali tranquilinha, aquela criança perfeita, um anjinho que não sabe de nada, e conforme vai acontecendo as coisas, você vai moldando, né, o caráter da criança, da pessoa, e a pessoa cresce de um jeito, cada pessoa de um jeito, e assim, a gente não vem aqui pra isso, a gente não vem aqui pra ficar julgando as pessoas, ou pra ficar apontando o dedo pra ninguém, mas sem perceber a gente chega nisso. Então é meio que natural, que nem a gente fala, né, às vezes você tá ali numa festa, chega as pessoas, assim, automaticamente você julga dentro da sua cabeça. E assim, teve um tempo que a galera julgava, mas julgava com um olhar de reprovação e de uma maneira muito pesada, e era uma coisa mais difícil. Hoje em dia eu acho que as pessoas elas estão abrindo mais a cabeça, eu acho que o politicamente correto também, muita coisa mudou, né? Antigamente algumas brincadeiras dos anos 90, algumas coisas que eram bizarras assim na TV, por exemplo, hoje elas não cabem mais, piadas não cabem mais, muita coisa envolvendo racismo, homofobia e várias outras coisas. Então assim, hoje tem muita brincadeira que se for feita a galera vai falar, meu Deus do céu, isso não é uma brincadeira, gente, é uma ofensa e tal. Então graças a Deus hoje as pessoas elas estão mais conscientes disso, que tem certas brincadeiras que ofendem, tem certas brincadeiras que entristecem, que nem eu contei aqui já em episódios anteriores, assim, quando eu era criança, me zoavam muito, assim, por ser baixinho, mas muito mesmo, sabe? Eu sei que agora quem estiver assistindo, ouvindo, pode rir, achar isso engraçado, mas não é engraçado, porque, assim, ficaram me zoando muito, 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 mas sabe, tudo que é tipo de apelido eu já contei aqui, eu não vou contar de novo também, né, porque é problema meu, mas, assim, me zoaram muito, muito. O que mais me entristecia, tipo assim, pessoas que eram parentes, assim, sabe? Gente que era próximo de mim, que era pessoa pra me defender, pra cuidar de mim, não, me zoava também. Então, faz a gente crescer, assim, com um pouco de raiva e tentando se defender de alguma maneira também. Graças a Deus sobrevivi a tudo isso, mas, assim, é um negócio que chateia muito, entristece muito. Então a gente percebe isso, que hoje a galera tem um pouco mais de consciência, mas ainda assim precisa muito, né? Precisa muita evolução. E no programa da semana passada, eu falei isso, assim, da gente ter essa naturalidade de julgar. Hoje a gente vê alguma coisa, talvez a gente até julgue na nossa cabeça, mas a nossa cara tenta se manter neutra. É que nem eu falo, né? O pessoal que anda aqui em São Paulo, né? Outros lugares é um pouco diferente também, mas São Paulo, assim, você vê muita coisa diferente. Mas você vê muito mesmo. Que você tá andando na calçada da Avenida Paulista, por exemplo, você vê uma galera completamente aleatória. Se você estiver andando na Augusta, mais aleatória ainda. Se você estiver andando lá na Estação Liberdade, que hoje é um point de encontro da galerinha, da molecadinha, uma galera completamente diferente, né? Então, a gente começa a ver várias tribos e diferentes imagens, e aí você começa a ficar neutro, tipo, você começa a falar, meu, cada um com seus problemas e vambora. Meio que a gente vai entendendo, assim, né? Cada um com as suas ideias e beleza. E a gente tenta não ter reação diferente e segue neutro. Mas mesmo assim, né? As pessoas têm essa coisa de julgar, de falar, que nem eu falo, às vezes você vai se arrumar, e aí você fica pensando, poxa, como que será que vão pensar de mim lá no trabalho? O que será que vão pensar se eu for com essa calça aqui? O que vão pensar se eu for com essa camisa? Que nem eu usava brinco, aí eu parei de usar brinco, às vezes eu quero voltar a usar brinco, e eu fico pensando assim, pô, mas se eu colocar brinco de novo, será que vão pensar alguma coisa de mim e tal? E aí você fica naquela coisa de, o que vão pensar de mim? O que eu vou fazer? E aí a gente fica sempre se pautando e se preocupando com o que as pessoas vão pensar. E sempre assim, se você fala alguma coisa, você sente medo de ofender, se você faz certa brincadeira, aí também você fica, ai caramba, será que alguém vai achar ruim? E eu tenho essa mania de reviver a cena na minha cabeça, então às vezes eu brinco alguma coisa, eu chego em casa e falo, nossa caramba, não devia ter falado do jeito que eu falei, não devia ter falado isso, não devia ter pensado aquilo. Então, a gente tem essa coisa assim de julgar, de pensar, e por mais que a gente tente, né, tipo assim, não julgar, é difícil. Por mais que você não fale nada, que você não tenha reação nenhuma, que você fique neutro, mas dentro da sua cabeça, por algum momento você julgou. Então, assim, é muito difícil a gente tirar isso, né? Mas a gente precisa ter esse aprendizado, tipo assim, de não julgar. É muito difícil, e eu tento, sabe? Mas, tipo assim, beleza, deixar a pessoa lá na vida dela e eu aqui na minha. Mas, assim, quando a gente começa a aprender isso, quando a gente tem esse exercício de não julgar, de não ficar se preocupando com a vida alheia e de fazer as coisas que a gente quer fazer só porque a gente quer fazer, não porque a gente vai ficar pensando em agradar um, agradar outro, as coisas elas começam a ficar diferentes. Isso, pra mim, tem sido um grande aprendizado e eu tenho tentado, mas eu ainda me preocupo muito com o que as pessoas vão pensar de mim, eu me preocupo muito com a opinião alheia, eu me preocupo muito com as coisas que eu falo e tenho medo de ter ofendido alguém, de ter feito uma brincadeira idiota, das pessoas acharem que eu sou chato, que eu sou trouxa, não sei o quê. Então, assim, a partir desse momento que a gente faz isso, que a gente tem esse pensamento, o que vão pensar de mim? Nossa, o que será que as pessoas pensam de mim? Então, assim, a gente fica nessa prisão mental, porque a gente fica com medo, né, e querendo agradar todo mundo, e a gente não consegue. Então, como é que a gente consegue dar conselho na vida alheia se a gente não sabe usar nem pra própria vida? Então, assim, quando alguém chega e conta um problema pra você, automaticamente você já quer
dar uma solução pro problema, né? Então, assim, às vezes não é solução, que nem eu lembro, assim, eu tava num relacionamento muito ruim, assim, mas eu gostava da pessoa, sabe? Eu não sei explicar, mas assim, que nem eu já contei aqui, eu não queria que o relacionamento acabasse. Eu queria que aquelas coisas que me entristeciam acabassem, eu queria que as coisas se alinhassem e a gente tivesse um relacionamento bom. Mas, né, isso não foi possível. Mas, assim, eu lembro que às vezes eu conversava com as pessoas. Ai, mas acontece isso, ela faz aquilo e não sei o quê. Aí alguém vinha assim com a solução, né? Perfeita. Termina. Por que você não termina, então? Já que tá tão ruim. Então, assim, é como se as pessoas, elas tivessem sempre uma pedra, assim, pra colocar em cima de qualquer problema que você viesse falar. Então, assim, é muito complicado. Que nem eu falo, é difícil a gente querer confiar pra contar os problemas pros amigos, que às vezes, assim, é lógico, é muito importante a gente ter amigo pra conversar, ombro amigo e tal, mas às vezes tem amigo que só quer, tipo, que você se livre do problema também, mas não quer tentar entender a raiz daquela situação e falar, então, tá bom, mas o que chegou nesse ponto? Como chegou nesse ponto? O que você fez pra chegar nesse ponto? Ah, não fiz nada, mas chegou nesse ponto, tá, mas então tenta entender o que chegou e o que dá pra fazer pra melhorar, sabe? Tipo, não simplesmente falar, não, tá bom, sai. Ah, o emprego tá ruim, sai. Tá, mas não é assim, gente. Ninguém sai do serviço. Ah, eu tô puto hoje, vou sair amanhã. Seria legal se a gente tivesse esse saco roxo pra fazer isso, mas não dá, cara. Tem conta pra pagar. Você tem um monte de preocupação. Você tem ali também a sua própria reputação, sabe? Tipo assim, pô, a reputação que você construiu, a confiança que você construiu, simplesmente um dia você vai pegar e vai sair. E aí, como é que vai ser no outro dia? Se você não tá lá, lógico, sei que nem eu falei, sempre vai ter alguém pra te substituir. Mas nos primeiros momentos, você vai deixar umas pessoas na mão, você vai deixar uma empresa na mão, você vai deixar uma galera na mão. Tipo assim, aí eu penso assim, não quer dizer que isso é uma regra. Eu não consigo. Se quem consegue, parabenizo. Mas, às vezes realmente me dá vontade. Muitas vezes me dá vontade de pular fora, mas eu fico pensando assim, eu sempre penso no coletivo, falo, mas aí se eu saio hoje sem falar pra ninguém, eu vou quebrar todo mundo. Então assim, às vezes que eu saí das empresas que eu trabalhei, sempre foi trocando ideia, não tá legal pra mim, eu quero sair, fico por um mês aqui até a pessoa que vier aprender, passo tudo certinho, depois eu vou embora, compro aviso prévio, beleza. Sabe? Aí fica bom pra mim, fica bom pra empresa, fica bom pra todo mundo. Porque assim, a gente não pode só simplesmente cuspir no prato que a gente comeu. Que nem fala, às vezes por pior que seja o emprego, mas é o seu emprego, cara. Foi o emprego que te deu uma oportunidade quando você tava precisando. Porque assim, muitas vezes a gente só consegue enxergar o lado ruim, né? De pensar assim, caramba, né, meu? Tá ruim. Mas e aí quando você tava desempregado? Que você não tinha nenhum emprego e nenhuma perspectiva, aí veio uma empresa ou uma pessoa e te deu uma oportunidade. Então, às vezes, por pior que seja, em algum momento acreditaram em você. Em algum momento botaram fé em você, te deram uma oportunidade. Lógico, é uma via de mão dupla. A empresa precisa de mim, eu preciso da empresa, tá tudo certo. Só que a gente não pode simplesmente pegar e falar, não vou mais, acabou. Então assim, tem tudo isso. Eu acho que tem a consideração de que quando você foi acolhido ali precisando de um emprego, quando você sair, nada mais justo do que você deixar tudo em pratos limpos. No mundo perfeito isso aconteceria sempre, mas a gente sabe que não é bem assim. Só que eu procuro pensar assim, eu procuro agir assim. Não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, mas assim, dentro do meu coração, dentro das coisas que eu acredito, eu acho bacana fazer isso. Então por isso que eu falo, quando alguém mas tá ruim, sai! Não, calma. Tá ruim, que nem eu sempre falo aqui. O que você pode fazer pra tentar melhorar? Ah, não tem jeito de melhorar, chegou num ponto que não vai melhorar? Então, beleza, como que eu posso fazer pra sair disso? Aí a gente começa a estudar a possibilidade, procurar emprego, atualiza o currículo, começa a olhar, começa a conversar com pessoas da sua área, começa a ver pessoas que podem, de repente, te dar uma oportunidade, sabe? Em algum momento encontrar um caminho pra sair daquilo ali, mas não sair de forma brusca, assim como um relacionamento termina de forma brusca, sabe? Não faz muito sentido. As coisas, elas precisavam ser, sabe, mais explicadas. Lógico, né, na teoria, que eu tô falando, na teoria é fácil, mas assim, é muito traumático quando acontece isso, sabe? Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, na maioria das vezes elas já tem uma solução. Mas é por quê? Porque ela não tá dentro do seu problema, ela não tá dentro da sua vida, ela não tá dentro de você. Então assim, quando eu olho pra vida de qualquer pessoa, eu vou olhar e vou falar, nossa, mas é muito fácil. É que nem o pessoal fala, né? Ah, ser técnico da seleção brasileira, todo mundo quer ser técnico. Lógico, tá assistindo o jogo lá da sua casa, tomando um refri, tá de boa, você vai palpitar mesmo. O futebol é assim, a gente fica em casa lá apontando o dedo que tá ruim. Quando eu vou pro estádio também eu xingo todo mundo, xingo o juiz. Pra mim tá todo mundo errado, o time tá ganhando mesmo assim, eu tô puto. Então assim, quando a gente tá de fora é fácil. Agora quando você tá lá dentro do olho do furacão, como é que você vai fazer? Tem coisas que tá acontecendo que você não enxerga de jeito nenhum. As pessoas que estão vivendo aquele problema com você também não enxergam. Aí alguém de fora vem e olha de fora e fala, olha, é fácil, por que você não faz isso? Só que aí quando a pessoa olha de fora e que fala e dá o palpite, ela tá falando, simplesmente falando, ela não tá
com o mesmo sentimento, ela não tá com aquela carga de sentimento que você tem. Por isso que eu falo, às vezes a gente, é muito fácil a gente olhar e falar alguma coisa, porque a gente não tem todo o contexto da história. Que nem eu falei, você não tá 24 horas com a pessoa, você não sabe exatamente tudo que acontece, você não sabe a emoção que a pessoa carrega, você não sabe também o valor sentimental que tem pra pessoa. Então é mais fácil pra gente. E aí, é incrível como a gente consegue aconselhar a vida das pessoas, mas não consegue aconselhar a nossa própria vida. Então, assim, né, desde o programa da semana passada, eu tenho pensado nisso, assim, com mais afinco e falar, caramba, então, assim, se eu consigo aconselhar a vida das pessoas, de amigos que vêm conversar comigo, por que eu não consigo usar pra mim? Então, o que eu posso fazer pra melhorar a minha vida? É que nem todo mundo fala, primeiro você precisa se amar pra depois alguém amar você. E é isso, primeiro você precisa arrumar as suas próprias gavetas pra você criticar as gavetas alheias. Então, assim, que nem eu falo, às vezes é mais fácil mesmo a gente olhar as coisas de fora e entender com mais facilidade, porque a gente não tá vivendo no problema, mas às vezes a gente pode também a nossa própria vida, porque assim, tudo parece uma coisa muito pesada e muito grande quando a gente tá triste, quando a gente tá nervoso, e aí quando a gente olha de novo, olha uma terceira vez, ou até depois quando passa, e aí você fala, caramba, né, eu me preocupei tanto com isso, né. Eu lembro que eu contei uma vez aqui no programa que eu fui chamado para testemunhar a favor de uma empresa que eu trabalhava contra um funcionário que estava processando lá, e ele tinha sido meu amigo numa época da empresa. Assim, eu pensava que ele era meu amigo, né? Eu fui muito mais amigo dele do que ele meu amigo. Mas na época eu era super inocente e eu fiquei super mal por isso. Porque eu falei, caramba, eu gosto dele, eu não queria depor contra ele. Ainda falei com o chefe na época, falei, eu queria não precisar depor, né? Poxa, me tira dessa. Mas não dá, você tava junto, você precisa ir e tal. E aí eu tive que aceitar, né? Eu não tive muita opção, eu era funcionário da empresa. E eu ouvi várias barbaridades, assim, ele me xingou pra caramba, assim, por mensagem de telefone, não era nem WhatsApp, por SMS mesmo, me xingou. E aí eu fiquei, assim, super triste, eu fiquei mal, sabe que eu fiquei mal, assim, de eu ficar sem dormir, eu fiquei uma semana triste e tal. Aí chegou no dia, eu não precisei entrar, porque o juiz resolveu tudo lá e não chamou nenhuma testemunha. Eu fui, estive lá, tive cara a cara com ele, mas fiquei lá do lado de fora da sala, não fui chamado, eu não interferi em nada no negócio lá, o cara ainda perdeu e tal. E aí depois, assim, de um tempo, né, eu fui percebendo que pessoa que ele era, e fui percebendo que ele não era amigo nada, que ele era um puta cara interesseiro, idiota. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mano, olha isso, eu fiquei triste, preocupado com cada um trouxa desse. Então, assim, me tirou um peso tão grande das costas, assim, foi um alívio tão grande, assim, tempos depois, né, anos depois, quando eu fui entender tudo isso. E aí eu olhava assim e falei, caramba, eu não precisava ter passado por aquilo, eu não precisava ter sofrido tanto. Então, assim, às vezes a gente coloca muita intensidade numa coisa que não tem intensidade, que não fala, às vezes a gente mergulha num problema, assim, como se ele fosse uma coisa assim, o fim do mundo, às vezes não é o fim do mundo. Um bicho de 7 cabeças, e não é um bicho de 7 cabeças, um relacionamento que machuca, que só te traz migalhas, e mesmo assim você ainda quer, sabe? Porque a gente não tá vendo outra coisa, a gente não tá enxergando outra coisa. E aí é o desafio, sabe? Eu mesmo falo, a partir de agora eu não quero mais que aconteça isso. Quando eu ver uma coisa acontecendo, eu vou tentar levar a mais tranquilidade possível. Isso eu tenho feito. Algumas coisas eu consigo controlar, assim, tipo, no sentido da ansiedade. Por exemplo, às vezes eu fico, sexta-feira eu vou resolver, vai ser horrível. Aí tem segunda, terça, e eu fico, sexta vai ser horrível. E aí, tipo assim, eu não vivi nenhum dia pensando naquele dia que vai ser um dia horrível. Aí quando chega no dia, não acontece nem metade do que eu tava achando que ia acontecer, do medo que eu tava. Aí eu olho assim, caramba, já passou, já foi, e eu fiquei a semana inteira me remoendo. Então assim, agora eu tô tipo assim, eu tô tentando ir mais tranquilo, sabe? Eu não fico pensando muito assim, não. Algumas coisas, lógico, como eu falei, a gente precisa se planejar e tal, mas tem coisas que mesmo que eu sei que possa ser talvez um dia difícil, que nem eu trabalho com agenda, então eu sei que pessoa que eu vou gravar em tal dia, eu sei que programa que eu vou ter que fazer em tal dia, que gravação que eu vou ter que fazer. Aí antigamente eu ficava, nossa, eu vou ter que gravar tal programa tal dia, ih, que chato, não sei o quê. E aí eu ficava ali a semana inteira. Agora eu nem olho a agenda mais. A pessoa, você sabe da agenda? Tá, deixa eu olhar, eu olho na hora, eu não fico pensando o que vai ter amanhã, sabe? Tipo assim, como é que eu vou na terça-feira ficar me preocupando com o que vai acontecer na quinta, na sexta? Não, tipo, vive a terça, vive a quarta. E eu tô fazendo isso, sabe? Então assim, eu pulava muito os dias com essa minha ansiedade, com essa minha preocupação. Hoje eu tento fazer diferente, e assim como eu falo dessa questão dos conselhos, assim, quando a gente olha os problemas dos outros, a gente consegue ver com mais clareza, porque a gente não tá dentro do problema. Por que a gente não consegue usar essa técnica pra nós? Então assim, de alguma maneira a gente tem que usar essa técnica, de falar assim, tá bom, eu tô sofrendo aqui, mas o que dá pra eu fazer pra eu sofrer menos?
não dá pra fazer nada, eu vou deitar e ficar ouvindo música. Tá bom, fica deitado ouvindo música, fica deitado vendo uma série, mas em algum momento você precisa fazer outra coisa. Tá bom, eu vou levantar agora e vou caminhar um pouco. Eu vou ler um livro, eu vou comer alguma coisa, vou fazer aqui alguma coisa diferente pra eu comer, então eu vou criar alguma técnica diferente pro meu trabalho, sabe? Às vezes a gente no trabalho, a gente entra numa rotina tão repetitiva que a gente não percebe mais nada, a gente vai fazendo tudo no automático. Então assim, eu voltei a fazer checklist também, manuscrito, eu pego o papel, escrevo mesmo algumas coisas, coloco despertador no celular, faço muito isso também, tipo, eu esqueço de alguma coisa, aí eu lembro na hora, mas naquela hora eu não posso resolver aquilo que eu lembrei, aí o que eu faço? Eu vou lá e coloco o despertador pra daqui 40 minutos, pra eu lembrar daquela situação, coloco o título. Então assim, eu não sei também, eu tenho a memória boa, a galera fala, você tem memória boa, você lembra de muita coisa, mas às vezes também me dá uns puta branco do nada, eu tô aqui pensando numa coisa, aí eu olho pro lado, já esqueço completamente, falo, meu caramba, mas eu tava pensando numa puta coisa legal, o que aconteceu? Aí daqui 5 minutos volta aquela lembrança. Então assim, pra não ficar perdendo essas memórias, essas coisas, eu vou lá e anoto, faço um despertador no celular. Então, sei lá, tentando encontrar dentro de mim mesmo algumas coisas pra eu tentar melhorar, sabe? Tipo, não ficar refém disso, de julgar as pessoas e também de achar que os meus problemas são os piores problemas do mundo e nada vai poder resolver, sabe? É que nem tem uma frase, né, que problema foi feito pra resolver, né? Então assim, vamos resolver. Não dá pra resolver, então beleza, vamos pra próxima informação. Então é importante a gente também ter esse autocuidado, sabe? Olhar pra si, olhar as próprias ideias e, sabe, tentar usar aquilo que a gente acredita na nossa própria vida. Por que pros amigos serve e pras nossas vidas não? E por que a gente pode julgar a vida de todo mundo e a nossa vida a gente deixa ali, sabe? Pô, tá, você tá julgando a vida ali, você tá olhando pra sua, você tá olhando pras suas gavetas, você já lavou sua louça hoje, você já arrumou sua cama, você guardou as coisas que você deixou jogadas. Então, tipo, é isso, sabe? Olhar como tem o ditado, né? Olhar pro próprio umbigo, né? Então é importante a gente ter essa autoavaliação também. Eu acho que o episódio da semana passada fala bastante sobre isso. Hoje acabou sendo uma continuação também. E a gente conversa também sobre várias coisas e acaba também, que nem eu falo, trazendo muita coisa da minha própria vida, né? E girando o botão aleatório do Terça Nobre. Hoje é o programa de 3 anos do Terça Nobre. Olha só que maravilha, março de 2020. E hoje estamos aqui em março de 2023, dia 17 de março, né? Que foi o dia do parabéns pra Messê. Hoje a gente passou um pouquinho, né? Porque o dia 17 foi numa sexta-feira, né? Mas o Terça Nobre segue firme e forte, chegando aos seus 3 aninhos. Olha só que magavilha. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os números do Terça Nobre, né? Que a gente teve aí alguns episódios que eu sempre gosto de numerar aí os episódios mais assistidos. E nessa 4ª temporada, o episódio ficou em 5º lugar dos mais assistidos. Foi o episódio número 4, que chama Infância e Adolescência nos anos 90 e anos 2000. Foi um episódio muito legal, que eu relembrei muita coisa dos anos 2000, MSN, internet, várias coisas legais, música, um pouco dos anos 90 também. Até falei também, né, sobre isso, assim, sobre relembrar, sobre a escola. E engraçado que veio muita gente da época da escola falar comigo, falar sobre esse episódio. Muita gente que nem escutava o Terça Nobre e veio falar, sabe, nossa, cara, é uma nostalgia. E engraçado que várias pessoas, assim, no YouTube, sabe, foi um episódio que teve muitos comentários. Muita gente de fora veio falar, porque assim, a gente acaba ficando dentro de uma bolha, né? Então assim, tem a bolha do Terça Nobre, a turminha que eu sei que sempre escuta, mas veio uma galera muito diferente falar comigo, que sente saudade, que teve nostalgia. Então foi um episódio assim, que apesar de ter ficado em 5º lugar, é um episódio assim, muito querido dessa 4ª temporada, assim, que teve muita gente diferente, chegou uma galera de fora, comentários, que realmente trouxe aí uma grande dose de nostalgia, o episódio da 4ª temporada. Aí em 4º lugar, teve o episódio Quantas Vezes é Preciso Recomeçar, que foi o 2º episódio da 4ª temporada. É aquele episódio que conversa, né, sobre isso que nem eu falei agora, assim, da gente saber as coisas que acontecem na nossa vida e cuidar, né, da nossa própria vida, como cuidar da vidinha. Às vezes a gente não cuida da nossa própria vida, a gente só cuida da vida alheia. A gente esquece de cuidar da nossa própria vida, e isso não é uma coisa que... Não é uma crítica de zoeira, assim, ou de, fofoca, não, mas realmente, tipo assim, o que você tá fazendo de bom pra você mesmo? Se você tá fazendo as coisas de bom pros outros, pra você não faz nada de bom. E esse episódio, ele mostra, assim, que muitas vezes a gente fica, assim,
precisando recomeçar, que nem eu falei, eu já tive que mudar de cidade, mudar de emprego, e começa uma faculdade e termina, assim como relacionamentos e várias outras coisas. Então assim, na vida a gente tem vários recomeços. Às vezes a gente recomeça um pouco mais fraco, às vezes a gente pode recomeçar mais forte, às vezes a gente pode recomeçar com ânimo, às vezes a gente recomeça porque a gente está sendo obrigado a recomeçar. Então, esse episódio ele conversa um pouco sobre isso, né? Sobre quantas vezes a gente tem esse desafio da vida e quantas vezes a gente tem essa oportunidade de poder começar tudo de novo. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, às vezes a gente não consegue, a gente tem que ficar preso em algumas situações. Então assim, quantas vezes é preciso recomeçar até a gente conseguir encontrar o caminho certo, né? Então esse foi um episódio que teve bastante comentário também, um episódio que teve gente que veio falar comigo sobre isso, um episódio muito importante dessa 4ª temporada, o episódio número 4. Para dançar um pouquinho. E depois na sequência a gente teve em terceiro lugar como seriam os relacionamentos sem as redes sociais. Esse episódio também foi um episódio muito interessante porque realmente veio uma galera de fora falar comigo também. Eu digo de fora assim, pessoas que não costumavam comentar nos episódios, né? E é o episódio número 18 da 4ª temporada. E inclusive nesse episódio tem aquele comentário lá que o menino falou assim: pô, não vou assistir agora de 1 hora. E aí esse episódio fala um pouco sobre isso, porque assim, é um tema realmente que muda muito, né? Que assim, de uns tempos pra cá, a rede social ela pauta praticamente tudo na nossa vida, inclusive os relacionamentos. Então assim, como que você consegue ter um relacionamento hoje? Como que você consegue ter uma vida saudável, um relacionamento saudável e uma rede social saudável? É muito difícil você conseguir equilibrar isso. Você ter um relacionamento legal e usar e ser ativo, né, nas redes sociais. Porque geralmente quando a pessoa tem um relacionamento legal, ela praticamente abandonou as redes sociais. Quando ela tem uma rede social legal, ela não tem um relacionamento muito bom, porque é conturbado, porque é comentário, é ciúme, é parabéns e não sei o que. Então é muito difícil a gente conseguir ter um relacionamento legal usando as redes sociais. Então assim, hoje a rede social ela é também uma coisa assim, que nem eu falo, é muito bom, divulga, né, trabalhos, a gente faz de reencontrar pessoas, é maravilhoso nessa parte. Só que também ela pode ser usada pro lado ruim, onde o pessoal dissemina o ódio, onde pessoas querem destruir relacionamentos, querem destruir famílias. Então é um negócio muito difícil, é uma linha muito tênue, né? E esse episódio, a gente conversa sobre isso, tipo assim, como que a gente pode fazer, então, pra gente ter uma vida legal, tanto na vida real quanto na rede social, sabe? Então, tipo assim, como que a gente pode equilibrar isso? E como que os relacionamentos podem ser bons tendo rede social? Porque é muito difícil, né? Então, assim, como que seria se não existissem essas redes sociais? Como que seria, né, tipo, o pessoal que tira foto, ou então quando termina, cada um vai pro seu canto e nunca mais vê. Não tem como você stalkear a pessoa. Quando não existia rede social, não tinha como você entrar no Face da pessoa, no Orkut, no Instagram e saber como que a pessoa tava. Acabava o relacionamento, se você mudasse de cidade ou mudasse de bairro, nunca mais você ia ver a pessoa, não ia saber de mais nada. Pode ser que você encontrasse alguém 20 anos depois e falasse: nossa, olha que legal, casou, tem filho, separou, não sei o que. Mas se não fosse isso, talvez você nunca tivesse notícias da pessoa. Muda de telefone, muda de endereço. Como a pessoa falava, ó, casou, mudou, não deu endereço. Só que hoje não tem essa, você não precisa não dar endereço. Se você tá lá na rede social, seu sobrenome é o mesmo, a pessoa vai te procurar, vai te achar. A não ser que você bloqueia, mas mesmo assim, a pessoa entra com uma rede social de outra pessoa e vai ver. Então, tem essa questão. Então, assim, e se não tivesse nas redes sociais, como seriam? Então, esse relacionamento troca essa ideia. É um tema que vira e mexe e vem à tona, assim, em vários debates. Então, foi um episódio muito legal também. Também um bom episódio da 4ª temporada. E aí, em segundíssimo lugar, o episódio Mais do Mesmo, né? Que foi inspirado, sim, na música do Legião Urbana, que também, além de ter uma música do Legião Urbana, tem um álbum do Legião Urbana que também chama Mais do Mesmo. Então, é meio que assim, o Museu de Grandes Novidades também, que eu já fiz. É aquele episódio que fala, assim, de coisas que a gente fica repetindo na vida, sabe? Às vezes a gente faz, quando vê tá fazendo a mesma coisa. Tenta fugir, tenta fazer caminhos diferentes, sabe? Parece que as coisas sempre repetem, os ciclos se repetem, as coisas elas não têm fim, você entra naquela rotina. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para sair disso? Por que a gente não pode mudar as nossas atitudes? Por que a gente não pode parar de ver pessoas que nos fazem mal, encontrar com pessoas que a gente percebe que tá sugando a gente energeticamente, sabe? Às vezes tem amigos que a gente gosta muito, mas que aquela amizade é uma amizade que faz mal. Como eu não gosto de usar muito essa palavra, mas aquela amizade tóxica. Pessoas tóxicas, parentes tóxicos, gente que você fala, meu Deus do céu, que gente chata. Às vezes não é nem chata, mas a sua energia não bate com a da pessoa e aquilo te faz mal.
E por que você tem que encontrar com pessoas assim? Então, que nem a gente tem muita essa coisa, né? Essa obrigação de, eu tenho que ver, eu tenho que passar o Natal, eu tenho que ir no aniversário. Tá, você tem, por que você tem? Se você não pode ir, você compra um presente e entrega outro dia, e você encontra só a pessoa, ou nem vai, se você não tá afim de ir. Lógico, não vai se tornar uma pessoa antissocial, mas por que você vai ficar indo em lugares que você não tá sendo bem-vindo? E que nem eu falo, né, que tem aquela frase da Frida Kahlo que fala, onde não puderes amar, não se demore. Então é isso, tipo assim, por que você vai ficar indo em lugares que você sabe que você vai ser maltratado, ou que você sente que você não é querido naquele lugar? Então, esse episódio conversa um pouco sobre isso, assim, que a gente sempre fica fazendo um monte de coisa, mas a gente cai no mesmo lugar, porque às vezes a gente não consegue mudar os nossos hábitos, porque às vezes a gente tem medo de mudar, e às vezes também a gente não sabe muito o que fazer. Então, esse episódio conversa sobre essas coisas que se repetem na nossa vida, e a gente precisa tomar um rumo diferente pra tentar melhorar nesse sentido. E aí fala, né, no final do episódio eu falo sobre a música, né, em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Então, tipo, essa música do Legião Urbana Mais do Mesmo é uma letra muito emblemática, né, porque, que nem eu falei, o ritmo dela a galera curte, a batida e tal, mas a letra dela é uma letra muito forte, né. Então, tipo assim, ele fala assim, né, não era isso que você queria ouvir? Então, tipo assim, eu vou falar pra você aquilo que você quer ouvir só pra você parar de mexer o saco. Porque muitas vezes é isso, as pessoas elas discutem, mas no fundo elas só querem que você fala aquilo que ela queria ouvir. Se você falar, acabou a briga. O problema é quando você debate, quando você fala diferente. Por isso, às vezes, muitas brigas elas nem precisariam começar, a pessoa tá te forçando a falar aquilo que ela quer ouvir. Então, assim, essa música tem essa ironia, fala, não é isso que você queria? Então tá bom, tá bom. Aí quando você faz isso, a pessoa não sabe mais o que faz. Assim como tem aquela teoria, né, de quando o cachorro que fica correndo atrás da roda, quando ele pega, o carro para e ele vê a roda, ele não sabe o que ele faz com a roda. Porque ele nunca conseguiu pegar, ele só fica correndo atrás da roda. E quando ele encontra, ele fala, putz, e agora? Tem um vídeo na internet que é muito maravilhoso, que o moleque passa correndo de bicicleta e os cachorros vêm tudo atrás dele. Aí, tipo, tem um outro que o moleque fala, vou ensinar você como é que faz pros cachorros não correr atrás de você. Ele vem correndo de bicicleta, na hora que os cachorros vão correr atrás dele, ele para. Aí os cachorros, tipo, peraí. Não tava no script isso daqui, não era pra ele correr e eu correr atrás. Ele parou, o que eu faço? Aí o cachorro vai lá, fica mansinho, brinca com o cara. E tipo, é engraçado. Lógico, isso não vai acontecer sempre, tá, gente? Não vai cair nessa história de que você vai parar e os cachorros não vão fazer nada pra você, tá bom? Depois alguém vai falar que fez isso e o cachorro mordeu. Mas assim, isso pode acontecer também. Então, tipo assim, às vezes a pessoa, ela tá esperando tanto que você brigue, que você debata, que você seja contra. Aí se você não for contra, a pessoa não sabe o que faz. Sabe? Então tem certas coisas que, mano, não adianta. Por mais que você tenha a sua opinião, por mais que você fale, a pessoa ela não vai prestar atenção naquilo que você tá falando. Na verdade, ela só tá focada no momento em que você vai falar aquilo que ela quer ouvir. Se você falou aquilo, beleza. Agora, se você não falar, já era. E não é nem questão assim de você falar a favor ou não, mas sabe quando a pessoa já sabe que você é previsível? Sabe, um dia eu brinquei também com um amigo falando assim, aposto que você gosta de café sem açúcar. Aí eu falei isso, ele concordou, eu gosto mesmo. Então, tipo assim, aí tipo assim, eu tipo, pra mim é satisfação pessoal, sabe? Tipo, eu olhei e falei, sabia, mas tipo assim, e se na verdade nem fosse isso? Ele falou aquilo, de repente, pra não discutir comigo. Falou, se você acha que é isso, então legal, tá bom, fica você com a sua razão, eu fico com a minha. Então, tipo assim, na minha satisfação pessoal, eu falei, sabia que ele ia falar isso. Tipo, eu esperava que ele fosse responder isso. Aí quando a pessoa não responde isso, você fala, dá um bug na sua cabeça. Então, tipo, é mais ou menos isso. Então, assim, às vezes as pessoas não estão prestando atenção no que você tá falando. Elas só estão focadas em algum momento você falar aquilo que ela quer ouvir. E então essa música ela tem uma letra muito forte, que eu li no programa. Se vocês quiserem ouvir também tá lá. E tem bastante carregada de ironia, carregada de tapa na cara da sociedade também. Então é um episódio bem legal, chamado Mais do Mesmo, aí, que ficou em segundíssimo lugar entre os 5 episódios mais assistidos do Terça Nobre. E agora a gente vai pro primeiríssimo lugar. O episódio foi Conversando sobre Super-Heróis. Foi o episódio número 10 da 4ª temporada, que teve a participação, entrevistei aí o meu amigo Vitor Zene, do canal Kryptonita, inclusive, né, falando sobre super-heróis. O canal dele fala sobre isso, fala sobre o mundo geek, mas também a origem dos super-heróis, em quadrinhos, filmes, desenhos, várias coisas legais. Então você que ainda não conhece,
corre lá no canal Kryptonita, Oficial Kryptonita, você consegue ver os episódios também. E ele veio aqui conversar com a gente no Terça Nobre, foi um dos episódios bem legais também. E eu, né, na minha cabeçudice, fui gravar, a gente gravou lá no estúdio da rádio, eu esqueci de apertar o REC da câmera e ficou só o áudio do programa, tá com a imagem estática, lá não tem a imagem, o vídeo e tal. Eu vacilei, pra você ver, o episódio mais assistido do Terça Nobre não tem a filmagem, virou tipo um episódio raro do Chaves, tá ligado? Só tem um áudio agora. Mas, tipo, foi muito legal a participação do Vitor. O Vitor já fez várias entrevistas aqui no Terça Nobre, eu acho que participou de 3 ou 4 episódios, teve mais um vídeo de entrevista com ele que eu fiz lá, nos bastidores do canal Kryptonita. Eu também fiz algumas participações lá no Kryptonita ao longo desses quase 10 anos de existência do Kryptonita, participei de um monte de coisa legal lá no canal, então foi um episódio muito bacana porque a gente tem essa amizade, né? Então assim, além da nossa amizade também a gente conversando sobre rádio, sobre coisas que a gente gosta, ele falando um pouquinho sobre o canal, sobre as diretrizes do canal também, esse mundo geek também, então foi muito legal, um episódio muito bom. Não é à toa que é o episódio mais ouvido da 4ª temporada, olha só que maravilha, ficou em primeiro lugar o episódio conversando sobre super-heróis. Se você quiser, não assistiu, não ouviu nenhum desses episódios ainda, youtube.com/euribenevento, Euri com Y, aí você consegue acompanhar, que tem lá a playlist Terça Nobre, que tem todos os episódios, agora tá uma playlist organizada como podcast mesmo no canal do YouTube, e você consegue assistir todos os episódios do Terça Nobre, se você quiser também pelas plataformas de áudio, né? Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tá tudo lá. Pesquisa como Euri Benevento ou como Terça Nobre que você consegue acompanhar todos os episódios. E você viu que já começou a tocar a música do Tio Chicória, olha só que maravilha. Invadiu, por quê? Porque é hora dele. Então, a trilha meio que me obrigou a chamar ele. É hora dele. Pergunte ao Tio Chicória, vem pra cá, Tio Chicória, cola mais. Gente, tudo bom? Hoje eu estiquei bonito aqui, meu. Mas hoje eu estiquei de propósito, porque eu queria dar um parabéns, né, gente? 3 aninhos de Terça Nobre, gente, pelo amor de Deus, que delícia, gente. Feliz aniversário pro Terça Nobre. Vai ter uma cervejinha pra gente, um bolo salgado, né, gente? Puta, que gostoso. Já comeram bolo salgado, gente? Coisa mais linda que tem. O pessoal fica falando só coisa doce, eu gosto de coisa salgada, gente. Panetone salgado é uma coisa maravilhosa também. Quando vocês quiserem presentear o tio Chicória, gente, pode trazer um bolinho salgado pra mim aqui, viu? Ora, que bacana lá, né? Pessoal, quando eu já fui na cachoeira, várias coisas, eu queria fazer uma comemoração diferente do Terça Nobre, viu? Mas todo ano é a mesma coisa. Eu fico pensando numa coisa muito especial e maravilhosa. Chega na hora eu faço uma bela de uma cagada e não consigo comemorar lindamente, né? Mas eu tô muito feliz, viu, gente? Obrigado. Vocês têm que mandar pergunta pro tio Chicória pra gente discutir. Faz tempo que eu não chego ninguém, tô com saudade de xingar o D'Angelinho, saudade de xingar o pessoal que ficava provocando a gente, né? Meu amigo Walter Disney também, né, gente? Então, o pessoal tem que mandar, gente. Pode mandar pergunta pra gente. Você viu que eu tava falando com o Paulinho? E ele respondeu a gente aqui, ó. Vou até abaixar o volume aqui pra ficar bonito, pra entrar a voz do Paulinho bem alto. Vai, gente, vamos colocar a voz do Paulo aqui, por abaixa a música, DJ, vamos lá. Primeiro a gente tem que baixar a música, o negócio é, como diria Faustão, o pessoal quando faz a música ao vivo, né, meu? Vamos colocar o Paulinho pra falar com a gente. Ô, Paulinho, fala aí, Paulinho. Ô, tio Chicória, tava me chamando e não notei aí nas últimas semanas. Tava, menino. Desculpa aí a demora. Tá tudo certo. Mas, vamos lá, você falou do M-Boi Mirim. Falei. O M-Boi Mirim era um lugar onde haviam bois mirins, né? Bois crianças, numa grande região, e aí vem esse nome. Que beleza. Não é isso, Mas tem a ver realmente com pequeno, né? Com Entendi. quem é pequeno, mas com cobras pequenas. Então, Ô, louco, bicho. M-Boia significa cobra, mirim pequena. E essa região toda tem esse nome porque por conta disso, né? Então, aparentemente haviam muitas cobras pequenas. Olha e só. ali é o caminho para Embu das Artes, Certo. que era a aldeia principal dessa região. Que E Embu não aí, chama do nome Embu, né? Miboia, Miboia. nasceu em Embu. O nome foi se modificando para Embu, mas o nome M-Boi Mirim continuou valendo para uma parte dessa região que fica na zona sul de São Paulo e é muito populosa. Bacana. Já as juntas provisórias, Pode falar. do tempo do Dom Pedro, haviam juntas provisórias de governo juntas e rua? por alguma coisa alguém entendeu que valeria a pena dar o nome de uma rua para algo que durou um tempinho. Vamos
Foi quando Dom Pedro criou juntas provisórias, ou haviam juntas provisórias nos governos dos estados, das capitanias, quando o Brasil estava na fase da independência. Mas isso durou pouco tempo. Mas as juntas provisórias foram provisórias. Já a rua seguirá eterna. A rua segue. Falou, tio Chicória, grande abraço, até a próxima. Tamo junto, Paulinho, que maravilhoso. Olha só que aula, né, que ele deu pra gente. Agora a gente pode pôr a música de novo aqui. Mas olha só, eu pensava que as juntas provisórias, eu pensava assim, uma pista que quebrou. Então, ó, vamos fazer uma junta por cima aqui, é provisória, depois a gente arruma. Então passa pelas juntas provisórias e não sei o que, segue reto toda a vida. Mas não, a vida inteira a junta provisória ficou provisória. As juntas provisórias nunca vão ser juntas fixas, né, gente? Eu pensava que era isso. É uma história do governo, gente. Pelo amor de Deus, não sabia de nada disso. Olha só que maravilha. O Paulinho também é cultura, eu já falei isso pra vocês aqui, gente. Paulo é gente boa, Paulo. Que aula que você deu pra gente. Pelo amor de Deus, meu. A gente tem que conversar um pouquinho sobre Osasco também aqui no programa, né, gente? Feliz aniversário, sua vagabunda. Ô, louco, o que é isso? Quem tá falando aí? Feliz aniversário, sua vagabunda. Olha só, tá mandando feliz aniversário pra quem? É o Terça Nobre que tá fazendo aniversário, não é o teu Chicória, hein? Essa menina tá enchendo a minha saca. Depois dessa eu vou embora, gente. Grande beijo, fui. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. Antes de girar, obrigado, tio Chicória. Essa participação maravilhosa nos 3 anos Terça Nobre. E valeu, Paulo Talarico, sempre abrilhantando o Terça Nobre também com sua participação aqui nesse bate-bola maravilhoso com o tio Chicória. Grande Paulo, grande amigo, forte abraço, obrigado, hein? E a gente já volta com essa trilha delícia aqui. Não, eu vou até parar ela de novo, vou parar porque, ó, quem lembra dessa trilha aqui, ó? Sabe que trilha é essa? É a trilha do momento Aquele Abraço, olha só. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é a hora do momento Aquele Abraço. Programa especial de 3 anos do Terça Nobre. Muitíssimo obrigado a todo mundo que tá sempre com a gente aqui, mandando mensagem, a galera que tá sempre trocando ideia. E bora mandar os abraços. Aproveito, né, começo mandando um abraço aí pra galera do Desiludidos, o pessoal que tá sempre ouvindo o podcast com a gente, Paulo Talarico, Bruno Matos, André Silva, Gregório Poça, galera que fez o debate show comigo também, inclusive no sábado, no domingo encontrei com o Matheus Carriere lá no estádio. Matheus Carriere já fez o programa com a gente também, o Terça Nobre, grande Matheus Carriere, Matheus Palestrino Carriere. Um abraço pra toda a galera, mandando aquele abraço também pro meu amigo Ícaro, que tá toda semana curtindo o podcast com a gente. Tá sempre firme lá, mandou até a foto pra mim esses dias que ele tava na TV. Eu tava na TV, falou, corre aqui, olha quem tá na TV, mandou a foto, deu lá no Terça Nobre, lá, ele vem do Terça Nobre na TV da casa dele, um abraço também pro meu amigo Vitor Zênio, Angela Roche, eles que estão sempre curtindo o Terça Nobre, o Vitor participando com a gente, que inclusive tá aí no episódio mais ouvido do Terça Nobre, toda a turma lá do Cepo de Madeira, brigadão, galera. Aquele abraço também pra minha família, minha mãe, a dona Tânia, beijão, mãe, obrigado por estar sempre acompanhando o Terça Nobre, sempre me apoiar. Um abraço também pro meu irmão Everton, que tá toda semana compartilhando o Terça Nobre, assim que eu posto o Terça Nobre, ele já compartilha nas redes dele. Valeu, Everton, obrigado por acompanhar o Terça Nobre. Um beijo pra minha irmã Edneia, pro meu irmão Edilson, pra minha irmã Evelyn, um beijão pra minha família que estão sempre acompanhando o Terça Nobre, brigadão. Um beijão também pra Cida lá em Roseira, que tá sempre curtindo com a gente, o seu Beto lá em Aparecida curtindo o Terça Nobre. Aquele abraço também pro meu sobrinho Matheus lá no Paraná, ouvindo o Terça Nobre, olha só. Um abraço também pro meu amigo, meu irmão Jaime Vasconcelos, ele que é figura emblemática aqui do Terça Nobre. Aquele abraço também pra minha amiga Luana, lá em Goiânia, curtindo o Terça Nobre. Beijão, Luana. Aquele abraço também pro meu amigo Cosme, onde ele tá? No Panamá. De Panamenho, de Porsche Panamenho. É, o Cosme International, quem diria, quando a gente trabalhava junto lá em Araraquara, eu falava pra ele, Cosme, você tem cara de gringo, velho, você vai morar fora do Brasil. Eu falava brincando que ele tinha cara de gringo, o cara tá morando no Panamá, olha só que maravilha, tá ganhando em dólar. Grande abraço pro Cosme. Aquele abraço também, olha só, até acabou a música de tanto abraço que eu mandei, mas vou tocar ela de novo, vai, volta lá. Agora mandando aquele abraço também pra minha amiga Fernanda Daniele, que tá sempre curtindo o Terça Nobre com a gente toda semana, debatendo os temas também. Brigadão, Fernanda, tá sempre curtindo aí o Terça Nobre, beijão pra você. Aquele abraço também pra minha irmã Lucilene, Manalu, onde você tá? Tá longe, foi para Araraquara, agora tá longeão. Mas ó, escuta o Terça Nobre, hein, maná, grande beijo. Um beijo também pra minha prima Simone lá em Guará, curtindo o Terça Nobre.
E pra fechar o momento, aquele abraço para Maria Guida, lá da Rádio Vibe Mundial, e também para Lídia Arruda, elas que são as novas ouvintes do Terça Nobre também. Beijão pra vocês e obrigado por estarem ouvindo o Terça Nobre. Olha só, esse programa, esse momento, aquele abraço foi longo hoje, hein? Mas ele não foi mais longo que o episódio especial de número 100. Mas é que eu falei, naquele programa eu tentei mandar um salve pra praticamente todo mundo que eu sei que de alguma maneira, em algum momento ouviu o Terça Nobre. Mas, assim, hoje em dia tem pessoas que já não estão escutando com a mesma frequência que escutava no começo. Normal, faz parte. Aí eu mandei um abraço pra galera que eu lembrei que estão mais próximos, que estão curtindo também recentemente o Terça Nobre. E mandar também, acabei de lembrar aqui, mais 3 abraços. Um abraço para minha amiga Cris, lá em Cachoeira Paulista. Um abraço também pro Fábio Arruda Palestrino e pro Bruno Castro Palestrino. Tamo junto, galera. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente dar tchau. Terça Nobre chegando ao fim. Muito obrigado para todo mundo que está sempre curtindo Terça Nobre. É sempre muito importante a participação, as mensagens, as perguntas. Todo mundo que de alguma maneira faz o programa acontecer. Então, gente, muito obrigado para todo mundo que veio até aqui. É sempre muito importante. Muito obrigado por terem me acompanhado por esses 3 anos. Olha só, 3 anos de Terça Nobre, gente. É muita coisa. Para mim é muito importante, porque, como eu falei, várias vezes eu tive vontade de parar de fazer. E às vezes as pessoas vinham e falavam, meu, continua porque é legal, gostei, o programa fez bem pra mim e tal. Então isso pra mim é muito importante, quando as pessoas vêm e falam pra mim que gostam de ouvir. E é uma coisa que assim, que é verdadeira, porque as pessoas elas não tinham motivo pra chegar e falar, pra agradar. Geralmente quem chega e fala porque realmente ouviu e fala comigo sobre o tema e pergunta. Então eu percebo que são pessoas que realmente escutam o programa. Então isso pra mim é muito importante, né? Que às vezes a gente, quando tá postando as coisas na internet, a gente fica muito preocupado com quantidade, em estourar, em viralizar e tal, mas às vezes é só da gente saber que tem pessoas que realmente se importam com o programa e esperam o programa. Pô, caramba, como é que vai ser semana que vem? E perguntam. E se eu não posto, a pessoa fala, o que aconteceu? Por que não postou? Então isso é muito importante. Então muito obrigado para todo mundo que acredita no projeto, para todo mundo que acredita no Terça Nobre, que compartilha o Terça Nobre, que pergunta, que manda mensagem, que tá sempre comigo me apoiando. Então, gente, muitíssimo obrigado mesmo. Tamo junto sempre. E vamos ver o que vem pela frente, né? Chegamos aí ao 3º ano do Terça Nobre, a 4ª temporada praticamente chegando ao fim. Vamos ver o que vem pela frente. Ainda tem bastante 2023 para acontecer. Vamos ver o que acontece. Gente, tamo junto, grande beijo. Até o próximo programa. Fui. Terça Nobre.